noite, Amsterdã. Ninguém estava me ouvindo. Boa noite, Amsterdã. Boa tarde, Irlanda, que ainda Irlanda é 5 horas da tarde, certo? Isso mesmo. E boa tarde, Brasil. Quem está no Brasil agora é 1h, 1h05. Então a gente está em vários fusos horários. Eu sei que tem gente assistindo a gente. A Lu está aqui. A Lu, você conhece, a Luciana? Está aqui da Irlanda assistindo a gente. A Gabi e a Pilar, eu sei que são daqui, da Holanda. E deve ter o pessoal aí que está espalhado. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu vou me apresentar rapidinho e vou dar a palavra para a Ju, que está aqui com a gente, que é a nossa convidada muito especial, que está na Irlanda agora, né, Ju? Exatamente, em Galway. Em Galway, isso. Uma cidade bem charmosinha, quem não conhece, fica a dica e vai visitar e tomar um café com a Ju. Para quem está chegando aqui, vendo essa live pela primeira vez, ou chegando aqui na Bensou pelo Insta da Ju ou da Constelação Familiar na Irlanda, eu sou a Dani Maniá, eu trabalho como terapeuta, sou terapeuta holística, trabalho com psicologia integral, Theta Healing, que é o que a gente vai falar hoje, florais de Bach, e atendo aqui em Amsterdã, e também atendo online, vou muito para a Irlanda, né, Ju, que eu morei aí, então eu tenho muito cliente aí na Irlanda, então vira e mexe eu tô por aí, devo estar por aí em novembro, tô para confirmar. Mas é quase certeza que eu tô por aí em novembro também. E tenho muito prazer em receber você hoje aqui para a gente falar de um tema que eu gosto bastante, que tem sido muito procurado. Então, Ju, se apresente para quem está te vendo aqui pela primeira vez, antes da gente começar efetivamente. Bom, boa tarde a todos, boa noite para quem está na Holanda. Dani, mais uma vez, gratidão imensa pelo convite, viu? Para abrir esse espaço para a gente falar de amor, porque as constelações são principalmente falar de amor, né? Um amor que flui, um amor que traz harmonia para o sistema familiar e para a nossa vida pessoal. Eu adoro falar de amor, então eu sou uma facilitadora de constelações familiares. Eu trabalho com esse processo terapêutico tanto em grupo, porque ele pode ser feito em grupo, né? Inclusive nós teremos um grupo aí na Holanda no próximo sábado, dia 14. E também na versão individual, que foi uma versão desenvolvida, né? Posteriormente, ela tem um fundo mais terapêutico no sentido de ser mais personalizado, né? Ela tem um tempo maior de duração, adaptada para o atendimento em consultório, né? E eu trabalho com isso aqui na Irlanda. Faço grupos periodicamente, uma vez por mês, e faço atendimentos todas as semanas de constelações individuais. E na Holanda, graças a Deus, graças às pessoas que me acompanham, que estão aqui agora, que eu já estou vendo algumas, e muito obrigada pela confiança. Desde janeiro eu vou também, periodicamente, às vezes a cada 2 meses, 1 mês e meio, eu estou aí. Muito legal. E o convite especial, além da gente ter sinergia de alguns temas, é porque a Ju vai estar aqui dia 14, né? Sábado, no próximo sábado, agora dia 14, vai tocar aqui uma tarde de constelação em Amsterdã. É a primeira vez que você vem para Amsterdã, fazer em Amsterdã? É a primeira vez em Amsterdã. Sempre fiz em Utrecht, mas acho que a pronúncia tá certa. Mas dessa vez vai ser em Amsterdã. Eu espero que facilite para mais pessoas, né? Sim, muito legal. E tem algumas pessoas que, apesar de aqui na Holanda a gente se locomover fácil, né? Muitas das vezes, mas tem um pessoal que está por aqui, às vezes tem compromisso no final de semana, então com certeza vai facilitar. E para quem quiser, é só falar com você, né, Ju? Você ainda tem vaga para constelar, dá para constelar e dá para participar como ouvinte para quem tem curiosidade, nunca esteve. Para quem quer participar passivamente, vamos dizer assim. Eu tenho ainda uma última vaga para constelar e vagas para ouvintes. Então, todos são bem-vindos. Legal. E eu estarei lá como ouvinte, meu marido estará lá para constelar. Então vai ser muito legal de assistir essa constelação com você conduzindo, né? O Gus participando. Estou bem animada também de ir como ouvinte e estar junto com você nesse momento. Quem quiser dar um abraço na gente, vem, será muito bem-vindo. Com certeza. Ju, a gente pensou nesse tema de se a sua prosperidade pode estar vinculada às suas relações familiares. E eu abri as perguntas para o pessoal, para quem tinha dúvidas. Na verdade, vieram algumas dúvidas e vocês estão assistindo, se tiverem dúvidas, enviem aí que eu vou anotar aqui, capturar para a gente dar conta de responder no final.
Mas tem duas dúvidas que vieram muito. A primeira é o que é Teta Healing e a segunda é o que é constelação familiar. Então, da minha parte, eu vou contar um pouquinho, porque eu vou te passar a palavra para narrar um pouco mais e discursar um pouco mais sobre o tema. Mas o Theta Healing, ele é uma técnica de cura energética, é uma técnica que a gente começa com um estado de meditação rápido, então não precisa meditar, não precisa ficar horas, né? Buda na montanha, eu amo meditar, se deixar eu fico horas, mas não precisa. E que você acessa uma onda teta e o terapeuta te conduz, a partir dessa onda teta, a desbloquear traumas, trabalha com mudança de crença, você pode tratar 4 níveis, né? Eu sei que você vai falar um pouquinho pra gente que a constelação tem pilares. No Teta Healing a gente trata 4 níveis, a gente pode tratar o nível presencial, né? Nosso nível hoje, aqui, a gente mexe com níveis genéticos, que tem a ver com algumas gerações, como os pais, avós e tudo mais. Também nível histórico, que a gente já está falando de ancestrais, de inconscientes coletivos, de coisas mais antigas até. E também estamos falando do nível de alma, do que você é em essência e da sua alma. Então, imagino que a gente vai ter uma sinergia aí de assuntos, Sim. porque a constelação também mexe um pouco com tudo isso. E aí, você com certeza vai responder para a gente, então, o que é constelação, mas já, se puder emendar na pergunta, a prosperidade pode estar vinculada a essas relações familiares, sim ou não? Pois é, com certeza pode. Na verdade, Dani, o que acontece? Falar o que é constelação familiar, né? A gente já vai entrar, né, na resposta da pergunta principal de hoje, né? Que é se a prosperidade está vinculada com as nossas relações familiares. Na verdade, não só a prosperidade foi esse tema maravilhoso que nós escolhemos para hoje, mas qualquer outra questão na nossa vida, ela sim está vinculada com as nossas relações familiares, tá? Na constelação familiar, a gente trabalha o sistema familiar. Então, o sistema familiar é um pouco mais amplo do que a nossa visão geral de relações familiares. Existem algumas pessoas que não têm laços sanguíneos, por exemplo, conosco, e que compõem o nosso sistema familiar. Então, ele é um pouco mais amplo, né? E a gente trabalha dentro do sistema familiar. Então, a pessoa pode trazer o tema, por exemplo, prosperidade. Ah, eu não sou próspero. Ou, eu não consigo atingir o sucesso na carreira que eu escolhi. Ou não consigo ganhar dinheiro, né? Não importa, mas necessariamente nós vamos entrar no sistema familiar da pessoa para fazer dali a solução. E para isso, a gente faz uma representação desse sistema familiar. Então, a constelação, ela é uma em curtas palavras, né? Ela é uma representação do seu sistema familiar. A partir da representação do seu sistema familiar, que pode ser feito com pessoas ou com objetos, quando é individual, né? Se mostra uma imagem. Uma imagem onde nós conseguimos ver, porque esse é o termo mesmo, ver de onde vem a questão da prosperidade, por exemplo, que a pessoa levou como, né? E aí eu acho que vai casar bem com o Teta. Por quê? Porque a constelação, ela serve justamente para ver, né? E o Teta, uma vez identificado, eu imagino, né? Se numa constelação a pessoa identifica essa questão, já dá para partir em cima daquilo que precisa ser curado, revisto, né? Ressignificado como uma crença, uma honra, uma promessa dentro do sistema familiar. No caso específico de prosperidade, né? Eu gosto de dar uns exemplos assim para ficar mais fácil para a gente compreender. Claro, né? Claro, manda. Por exemplo, certa vez eu recebi uma pessoa que tinha uma questão com sucesso, com uma prosperidade, né? Vamos dizer assim de uma forma mais ampla, mas ela gostaria de ter sucesso. E muito embora ela fizesse tudo para ter sucesso, ela não conseguia alcançar o sucesso desejado. E aí, trabalhando o sistema familiar dela na constelação, nós conseguimos perceber que na visão dela, né, a imagem que se formou, como eu disse ali, era de que o sistema familiar dela não era próspero. Ou seja, o pai e a mãe não foram prósperos. Eles não tiveram sucesso na vida. E isso se devia ao fato deles terem escolhido profissões das quais eles não amavam, vamos dizer assim, né? Não era a garota dos olhos. Mas eles precisavam disso porque casaram muito cedo e precisavam sustentar os filhos. Eles resolveram construir uma família.
Então ela percebia, ela sentia um peso, inclusive, né, da própria vida e da vida dos irmãos, do fato dos pais não ter sucesso. E isso ligava a um amor que não há como a gente explicar de forma consciente, mas trazia nela uma necessidade de honra, compensação e gratidão, mas de uma maneira negativa para ela, do destino dos pais sendo também não próspera, não tendo sucesso. É como se o sucesso fosse pesado demais para ela. Compreende? Uhum. É como se ela olhasse para os pais, né? E dissesse: como eu posso ter sucesso se o sucesso de vocês foi definhado em favor da minha vida, né? E dos meus irmãos. Então, a partir daí, ela boicotava, é claro, de uma forma inconsciente, né? Sabotava o processo, né? De prosperidade, de profissional. Vamos colocar nesse. E aí, essa prosperidade, esse sucesso não chegava. Então, como que a gente trabalhou, né? Para a gente compreender como isso pode ser feito com constelação, para que ela conseguisse o sucesso, para que ela alcançasse o sucesso, né? Bom, o que precisa mudar? Se a gente for olhar, não tem como mudar a história, né? O que ela me contou não é mentira, é verdade. Os pais se sacrificaram do ponto de vista profissional, tá? Porque os pais se sacrificam de vários pontos de vista. Mas definitivamente é um fato, né? Então, Sim. nesse contexto, os pais, eles se sacrificaram do ponto de vista profissional, né? Em prol dos filhos, em prol da família. E ela via isso como algo negativo. A gente trabalhou, então, para que ela honrasse aquele mesmo amor, aqueles destinos dos pais, né? Percebendo que era a forma que eles tinham de amá-la. E caso ela não recebesse deles aquele presente, que além da vida também era a questão profissional deles, ela se impediria de ter sucesso. É como se eles dissessem para ela assim: minha filha, eu já fiz a minha escolha. Eu já escolhi naquele momento a família. Justo para que quando chegar a sua vez de escolher, você pudesse escolher. É o meu destino. É a minha escolha. E o que eu mais quero é que você seja feliz. Que você siga o seu caminho. Né? Porque veja bem, Dani, se a gente faz uma escolha diferente dessa, é dessa forma que nós estamos sendo ingratos aos nossos pais. Eles fizeram tudo, né? Vamos dizer que eles sacrificaram até a própria carreira, até a própria profissão. Para quando chegar a minha vez, eu vou falar: vou não. Vou não, porque eles não puderam ir, então não vou. Então, também não vou. Aí não valeu a pena o sacrifício. E a hora que muitos pais começam a falar, né, na cara: mas fiz tudo por você e agora você não sai do lugar e não consegue ir. Claro. Alguns pais cobram, outros pais nem tanto, outros pais são mais veementes na cobrança, né? É o amor que eles sabem nos dar. Mas definitivamente a prosperidade está, esse é um exemplo, né? Relacionada, vinculada com as relações familiares, com o sistema familiar, vamos dizer assim. Bacana, e você falou muito dessa questão do que a constelação e o Teta podem ser complementares. A gente até tem algumas pessoas que nós duas atendemos, né? Que são daqui ou que são da Irlanda. E porque eu também indico para muitas das pessoas que passam comigo, justamente porque o Teta ele trabalha muito com questões inconscientes e subconscientes, né? O que não está visto, o que muitas vezes não está nem sentido. Você está fazendo e não sabe nem de onde vem. E a constelação é uma maneira muito legal de trazer isso para o consciente, para dar luz a algumas coisas, como você bem contou essa história, de trazer para ela uma clareza do que estava pelo sistema familiar prendendo dela crescer. E uma pessoa quando chega assim para mim, que vem de uma constelação, é bem poderoso que ela já chega com muita clareza. Olha, foi isso, passei por uma constelação, eu vi isso, como é que a gente lida agora? Quando a pessoa já chega com essa questão mais dada, que no Teta a gente também tem uma forma de fazer leitura, só que é mais intuitivo, é mais quando a gente chega em Teta, fazer uma leitura de olhos fechados e ir pelo corpo e pelas memórias ancestrais e tudo mais. Mas quando já vem mais claro e mais pronto desse jeito, a gente consegue ser mais assertivo para ir trabalhando a questão. Então, uma das coisas que a gente faz em Teta, quando você falou do honrar e ressignificar isso, a gente também ressignifica isso nas células, por exemplo. A gente pede para que, vindo direto da energia criadora, da fonte criadora, o criador, como a gente chama no Teta,
para que essa pessoa sinta, saiba qual é a sensação de ter prosperidade, por exemplo. Se ela nunca teve prosperidade, porque os pais não tiveram. Uhum. Os avós também provavelmente seguiam o mesmo padrão de trabalhar duro para criar os filhos. Eu imagino que para você muitas das questões vêm Sim, com certeza. repetidas, né? De não só de agora. Sim. E aí a gente pede para dar essa sensação para a pessoa, para que acelere essa honra que você falou, para que ela acelere no corpo e que as células recebam isso bem. Quando ela for pôr em prática isso, isso já não seja mais tão estranho para ela e incômodo, você já tenha mais similaridade assim com o tema, já tem afinidade, já se sente confortável para aceitar algumas propostas, do que só ficar batendo e trazendo para o consciente. Então, ele vai acelerando esse processo só por dar uma sensação, por exemplo. E tem reprogramações, né? Que a gente também pode fazer de crenças, como você bem citou no começo também. De pessoa tem uma série de crenças limitantes que não posso crescer mais do que a minha família, eu preciso ficar ligada à minha família, só posso pertencer à minha família se eu não tiver dinheiro, por exemplo, se eu trabalhar duro. E aí a gente começa a ressignificar essas crenças também. Com certeza, Dani. Puxando o gancho nisso aí, eu já posso falar um pouquinho, por exemplo, dentro das constelações do pertencimento, como a gente falou, né? A gente sente muito isso, né? Para que eu pertença à minha família, que é uma família não próspera, obviamente que eu preciso ser não próspero. Esse é o meu pensamento inicial, né? Mas veja bem, esse é um amor que adoece o espírito, adoece o próprio sistema, né? Então, justamente, esse é um exemplo, né, do que a gente tem que trabalhar. E é como eu sempre digo, eu também sempre indico as terapias alternativas. As que eu trabalho e outras, como o Theta, né? E é o caso, por quê? Porque, Dani, a gente sabe o que é. Geralmente a gente sabe. Quando eu faço uma constelação com a pessoa e ela vê, é como se ela sentisse algo que ela não conseguia colocar um nome, não conseguisse contextualizar, mas que ela já sentia. O que geralmente a gente sabe, é a nossa vida, né? Agora, como fazer? E aí, por isso, tem essas ferramentas idôneas, né? Maravilhosas, como a constelação, o Theta, para que a pessoa tenha o como caminhar, né? Isso é muito interessante isso. E pode ter uma relação também, muitas pessoas falam, mas meu pai mas não sei, parece que é uma coisa que vem de mais tempo, uma coisa mais ancestral. Como que funciona até onde a constelação vai? Nessas interações, quando eu te chamei para a live, algumas pessoas foram me parando e perguntando, e uma dúvida que apareceu foi, como é que se relaciona além do pai, da mãe ou dos avós? Vai além disso ou para aí, fica nesse ponto? Pois então, naquele exemplo que eu dei, né? Vamos voltar lá. Vamos supor que aquela moça do exemplo, né? Ela não tivesse conhecido nenhuma terapia e tivesse optado por realmente não ter sucesso. O que iria acontecer? Aconteceria que ela seria uma pessoa não próspera, vamos dizer assim, né? Por uma limitação dentro do padrão familiar dela. E ela teria um filho. E aí, quando chegasse o filho dela, ele lá na frente, né? Ia parar de novo. São repetições. Então, se são repetições para frente, obviamente que são atrás, né? Os pais dela, nesse exemplo, não eram os primeiros não prósperos. Talvez todos estivessem numa sequência de não prosperidade em nome do amor mesmo, da honra àqueles que não tiveram honra, que não tiveram prosperidade antes deles. Né? Então, de fato, definitivamente é uma repetição e isso pode vir, enfim, de várias gerações anteriores. Várias. Agora, uma coisa é certa, sabe, Dani, que a gente precisa internalizar, eu gosto de falar muito isso nos workshops. Se a gente perceber, a nossa geração de hoje, a minha vida de hoje, é muito mais fácil que a dos meus pais. A vida dos meus pais, necessariamente, de uma forma geral, né, é mais fácil do que a dos avós, dos pais dele. E assim, sucessivamente para trás, vamos dizer assim, né? Porque é óbvio, é fato, que uma geração, ela serve a outra. Entende? Então, é claro que eu, agora, estou trabalhando para que a próxima geração tenha uma vida mais fácil que a minha. Sim. Entende? Sim. É o ciclo da vida. É o ciclo da humanidade. Na verdade, não só do ser humano. Se a gente perceber isso na natureza, isso acontece também com outros animais, com outras vidas.
Compreende? Então, sim, é difícil para todo mundo. Foi difícil para alguém atrás, mas só foi difícil para ele, foi difícil para ele, mas ele fez aquilo se tornar um pouco mais fácil pro adiante. Eu brinco muito que, assim, eu faço uma brincadeira sempre nos workshops, assim, carregaram um piano para que você tocasse. Compreende? O peso, o difícil foi lá atrás, agora toque. Não fique preso, você não está carregando o piano mais, o piano já chegou. Sim, Pode tocar. E puxando esse gancho aí do que você está falando, então, a partir do momento que a pessoa tem clareza, vai numa constelação, dá a luz para isso, depois faz um acompanhamento para transformar e curar esse ponto com constelação, com teta, enfim, com a ferramenta que for, e busca essa cura. Ela cura também o que está por vir e também pode curar o que está atrás, com o olhar da constelação familiar? Então, o que acontece? O está por vir, sim, e com certeza isso é o mais importante, né? Porque, assim, para qualquer pessoa que nós formos perguntar, o mal que ela vive hoje vai doer muito mais se ela vê isso no filho. Então, definitivamente, para frente, vai curar. A intenção é justamente que a cura interrompa a repetição, né? Agora, para trás, Dani, eu realmente prefiro pensar da seguinte forma. O que já foi, já aconteceu. Entende? Já passou. Pertence ao destino de alguém. Da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus tetravós. Compreende? E em sinal de respeito e gratidão, eu preciso deixar o destino dele com ele. Então, eu realmente não acredito que o trabalho da constelação, ele é feito para trás. Não nesse sentido. Entende? De resolver. Porque o que já foi, já aconteceu. Compreende? Já foi. É o destino dele, foi a escolha dele. Foi o melhor que ele conseguiu fazer. E eu preciso fazer o meu melhor, né? Então, nesse sentido, eu digo assim, não há necessidade da prosperidade para trás. Eles já foram prósperos. Eu que não consegui ver. Eles foram tão prósperos que eu estou aqui. Entende? Eu sou a materialização da prosperidade dos meus ancestrais. Entende? Eu tenho a oportunidade de tornar isso ainda maior. Então, o para frente tem que ser a minha preocupação. Sempre, né? Lindo isso. E tá pensando nas próximas gerações. E, obviamente, ele já vai sentir o impacto, né? A pessoa já vai sentir o impacto na vida dela. Sim, poder fazer isso com mais leveza, mais energia e tudo mais. Eu vi que já tem 2 pessoas que perguntaram, eu vou voltar nas perguntas, tá? Eu só tô endereçando ainda algumas que estão aqui, mas eu já anotei aqui, tô anotando, tô capturando tudo. Pensando nessa questão do passado, com o olhar do Teta, né? Como é que a gente encara um pouco disso? Entendo a beleza de tudo isso que você falou, que é realmente muito bonito, e a gente não foca tanto nessa parte da honra, mas é como se tivesse honrando essa história, honrando esse sistema como um todo, mas a gente consegue interferir um pouquinho numa coisa de resolver. O que acontece muitas vezes quando a gente está trabalhando com Theta Healing ligado a questões financeiras? A gente vai ver que tem alguma geração sua, que provavelmente é uma geração muito antiga, que pode ter feito um pacto de pobreza, que pode ter feito um pacto até mais atual, por fins religiosos, por exemplo, coisas do tipo. Ou pode ter feito alguma promessa, algum acordo, esse tipo de coisa. Com o Theta Healing, a gente volta naquele momento e a gente pede para resolver aquilo. Então, o que está ligado com o que você me disse a gente não vai interferir naquele acordo. Em nenhum momento a gente vai voltar ali e fazer um acordo diferente. A gente vai respeitar aquele acordo daquele momento, porque para aquele momento foi útil, protegeu ele de alguma forma, aquilo era importante, porque naquele momento ele só ia buscar uma elevação espiritual se ele deixasse tudo para trás, e tá tudo bem, foi a escolha, como você bem colocou, mas a gente vai lá e resolve para que aquilo seja encerrado, pare de rodar naquele momento, que ele foi útil só naquele momento, que agora você já está livre para seguir sem esse acordo, sem esse pacto e poder se desprender desse processo. Outra coisa que às vezes que a gente percebe numa leitura intuitiva é algum programa rodando na pessoa, que você não sabe muito bem de onde vem e tudo mais, e aí você vai fazer a leitura e se conectar, e pode ser uma coisa às vezes muito antiga, de um padrão muito antigo, e aquele programa está rodando, e aí você vai entender de onde vem aquele programa, que é aquele programa, e pode pedir também para interromper e encerrar aquela programação para a pessoa seguir livre disso. Ah, isso é muito interessante, muito, muito mesmo, com certeza. Tá? Então, eu vou
se você tiver alguma coisa para complementar, que eu vou pegar a dúvida do... Pode pegar. Uhum. Ai, perdi o nome agora, quem foi? Ah, foi a Aline. Ela colocou para Aline, que inclusive nos conhece. Ah, ela vai estar lá, se for quem eu tô pensando. Ela falou pra gente falar um pouquinho sobre inércia, porque muitas vezes ela tem vontade de ter uma carreira de sucesso, mas nem o primeiro passo para mandar um currículo, por exemplo, ela faz. Sempre acontece alguma coisa que dá uma desculpa perfeita, deixa para depois. Enfim, fica naquela inércia e não consegue sair do lugar. Por que, no olhar da constelação, isso pode acontecer? Bom, na verdade, a inércia é um bom exemplo de autossabotagem que a gente mencionou no início, daquele pensamento. Eu não posso ser próspero, eu não posso ter sucesso, eu não sou merecedor disso na minha vida. Claro que é um movimento consciente, né? Aí isso se transparece na nossa vida como não enviar o currículo, não estou preparado o suficiente, eu preciso de mais um tempo, preciso fazer mais um curso, né? Enfim, a inércia é um exemplo clássico disso, né? Eu imagino que dentro do teto tem alguma ligação também com a autossabotagem, né? Tem sim. Inclusive, a gente usa muito perguntas para a gente refletir. Aqui a Cris falou que também tá com a Aline, também tem esse problema. Ótimo. Muitas vezes a pessoa, apesar de ter a consciência que não consegue fazer, muitas vezes não sabe como lidar, né? Como interromper isso. Então, uma das formas é interromper alguns programas, como eu estava falando, que podem estar rodando e não conseguem entender como é que é. Mas tem muitas vezes aquilo te protege de alguma coisa. Então, uma pergunta que a gente costuma fazer em sessão e que você pode se fazer agora, Aline, Cris e quem mais tiver, é que o que você vai conseguir se você mandar esse currículo? Porque muitas vezes o sucesso também assusta, né? Você trouxe a questão de precisar se manter no padrão familiar, que pode ser uma das coisas, mas se você conseguir, a gente só pensa no que é ruim. O que vai acontecer se você não conseguir? Vou ficar no lugar, vou ficar triste, vou continuar me sabotando. Mas o que vai acontecer se você conseguir? O que você vai ganhar de bom? E muitas vezes você pode se surpreender com até uma sensação esquisita de medo daquilo, do que aquilo pode trazer. Ou até com, de repente, não é isso mesmo. Ah, então se eu conseguir um emprego, eu vou ficar longe da minha filha, por exemplo. Vou ter que abrir mão de ficar em casa. Esse tipo de emprego que eu tô procurando, eu vou ter que viajar a trabalho e eu não quero sair de casa. Ou vou deixar meu filho na creche. Ou vou ganhar mais dinheiro e aí hoje eu tô dependente do meu pai, vou ter que sair de casa, ou tô dependente do meu marido. Enfim, pode ser uma série de coisas Certeza. e que te faz escolher novamente. Então, tudo bem, você vai lidar com isso, abrir mão disso e escolher ter esse emprego, ter esse sucesso, ou não, você vai escolher nesse momento, está te servindo, vou ficar aqui e depois eu penso em fazer esse movimento. Com certeza. Com certeza a inércia também tem esse ponto, né? É fato. Às vezes é um momento que a pessoa tá passando ali, né? Ela precisa olhar para isso. É difícil a gente falar sem ser constelando, né? Mas de uma forma geral, vamos dizer assim, a inércia, nesse contexto aí, ela cabe muito como uma autossabotagem, né? É claro, aí numa sessão de teste de constelação podem se abrir Outras muitas questões. podem vir outras coisas, com certeza. Pode vir um fato muito específico que aconteceu com a pessoa na infância, que a impede, né, de tomar uma decisão agora, enfim. Mas, basicamente, com relação à pergunta de uma forma geral, né, é isso. Aliás, você falou agora da infância, me veio uma dúvida aqui, com o olhar da constelação. E quando você começa a criar, vamos supor que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na sua família, um trauma, sofreu um abuso, sofreu um acidente, enfim, alguma coisa que te deu um tom negativo para aquilo, e você vai ser o primeiro, digamos assim, da linhagem a começar um novo padrão. Como que funciona isso? É complicado, porque na maioria das vezes a gente nunca consegue saber se a gente é o primeiro, né? Sim, Mas, o primeiro consciente. mas, veja bem, pode realmente acontecer um fato, entende? Um contexto, né? Igual a gente. Vamos contextualizar, né? Algo na infância. Ah, por exemplo, não sei, caiu do pé de goiaba. Caiu, toma um tombo. Então, a partir dali, a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, de assumir desafios. Ela tem medo de subir
em árvores ao longo da vida, né? Porque ela tem uma experiência negativa. Então, independentemente de ter vindo de antes ou ser dela ali, né? Na constelação familiar, é possível a gente voltar nesse tempo dela, por exemplo. Ou no outro também acontece. A gente nunca sabe o que é que o sistema quer mostrar pra gente, né? Tá. Mas é possível voltar num fato específico, num contexto assim, específico, e a partir dali trabalhar esse trauma. Porque definitivamente os traumas, as tristezas, as alegrias, né? As qualidades, elas passam de geração em geração. Né? Isso passa em nós mesmos. A gente não herda só o dom de ser bom cozinheiro, que isso é uma herança positiva. A gente tem várias heranças positivas. A gente herda beleza, a gente herda o dom culinário, né? A gente herda o dom de matemática, que inclusive eu não herdei. Nessa fila eu não passei. Mas assim, a gente herda coisas boas, né? Mas definitivamente a gente herda, vamos dizer assim, também as coisas, os traumas também, né? Entendi. E também a forma como você vai lidar com esse trauma é muito também do que você aprendeu do teu sistema e com seus pais, seus avós. E duas pessoas podem cair do mesmo pé de goiaba e reagirem à queda de uma forma diferente, né? Com certeza absoluta. Vendo aqui, a Larissa está agradecendo ter falado sobre esse exemplo do pé de goiaba, porque abriu um campo para ela. Ela ficou ótimo. Ela também falou em cima que ela gosta muito do olhar da constelação, para esse olhar da família, que muitas vezes a gente precisa se sentir pertencente à família com o padrão. E ela deixa a pergunta de como que as leis do amor estão relacionadas ao nosso lado financeiro. Ela já falou das leis do amor. Então, ela conhece um pouquinho de constelação que eu ela conhece, definitivamente. As leis do amor, né? O que são elas? Vamos começar assim. São leis no sentido de imperatividade mesmo, né? Elas vão se aplicar independentemente da nossa vontade. Basicamente, como são a legislação em si, né? Bom, por que do amor? Porque essas leis, elas literalmente servem ao amor dentro do sistema familiar. Elas estão ali para que o amor flua, para que ele rode, para que ele exista, para que ele exista, ele já existe, né? Mas para que ele apareça. Já aceito. Então, literalmente, as leis do amor estão a serviço do amor. Elas são 3. Pertencimento, ordem, que a gente conversou sobre isso, né? E trocas ou equilíbrio nas trocas, né? A pergunta dela foi como as leis influenciam na prosperidade, na vida financeira, né? Aquele fato que eu dei, aquele exemplo que eu dei, é justamente um exemplo do pertencimento como uma das leis, né? E a vida financeira. Se eu for próspero, eu não pertenço. Eu corro o risco de ser excluído. Então, por instintividade de proteção, para que eu me sinta protegido, pertencendo ao meu clã, porque meu clã traz uma noção de proteção. Né? Nos primórdios lá atrás, se a gente pensar, né? Quando eram tribos e... Enfim, quando éramos nômades, né? Uma pessoa que ela era excluída do clã dela, ela iria sucumbir. Facilmente, né? Ficava a mercê na floresta, ela iria sucumbir, né? Então, essa noção de pertencimento, ela é instintiva de proteção, de sobrevivência mesmo, né? Então... usando o pertencimento, né? A lei do pertencimento, eu me incluo tendo o mesmo contexto que eu acredito que eles tiveram. Porque esse é o ponto. Tá. Esse é o ponto. Se eu enxergo como não próspero, eu prefiro ficar não próspero para pertencer. Eu preciso mudar a minha postura diante daquele fato. Né? Então, essa já seria... Nós, como seres humanos, né? Até foi um pouco do tema que eu levei no workshop de sábado, que eu conduzi com as mulheres aqui da Holanda, das relações. O quanto a gente precisa pertencer. Tem uma pesquisa de Harvard que saiu, que a gente é 90% nossas relações. A gente é influenciado, tudo que eu sou hoje, eu, Dani, é influenciado 90% pelas minhas relações. E grande parte dessas relações são as minhas relações familiares. E tem as relações que eu vou construindo ao longo do tempo, como a nova relação familiar com o meu marido, por exemplo, que foi uma escolha de me relacionar.
mas que tem grande influência nesses 90% hoje para mim. Minhas amigas, né? Os amigos próximos, o meu trabalho. Mas 90% do que eu sou. Então, como é que você fala que você tem o livre-arbítrio e tudo que você decide por si sozinho? Não é sozinho, né? A gente é relação. O ser humano é um ser que precisa se relacionar. E o pertencimento é muito do que guia como você vai se relacionar. Quando você está num grupo e não se sente pertencendo, se sente excluído, você vai querer sair daquele grupo, vai sofrer querendo entrar naquele grupo. E com certeza acontece o mesmo no padrão familiar. Então, se você tem algo que faz excluir daquilo, ser o diferente daquilo, né? A gente está aqui com o olhar financeiro, mas acontece com muita coisa. Então é melhor voltar, porque você busca o pertencer, você busca a relação. Sim, com certeza. Eu acredito sim que nós somos seres coletivos, né? Nós nos relacionamos o tempo todo, definitivamente, e por óbvio, né, que as relações familiares serão aquelas que mais irão influenciar a nossa vida, né? Seja ela pela questão do pertencimento mesmo da família de origem, né? Ou seja ela pela troca. Equilíbrio nas trocas, que é uma das leis, que são as opções que nós fazemos na vida para relacionar. Amizade, marido, trabalho, né? Também, definitivamente há uma lei que atua nelas, porque, como você falou, é relação. Relação é intrínseco ao ser humano, né? É muito difícil eu acho que é impossível, na verdade, né? No meu ponto de vista, você viver sem se relacionar. Sim. É muito complicado. Sim. E pensando por esse lado, não sei se isso condiz com constelação, se não você me corrige, mas estou puxando por um lado do TET e também de terapias que eu trabalho e pelo workshop que eu dei. Se você quer ser uma pessoa mais próspera, ligando com o tema, muitas vezes você também precisa estar em contato com coisas mais prósperas e pessoas mais prósperas, né? Se você só se relaciona hoje com pessoas não prósperas e que vivem bem não sendo prósperas, né? Vivem mais negativas, estagnadas, reclamando e não tem uma energia de ação para sair daquele padrão, você acaba muitas vezes, para pertencer aos amigos, pertencer àquele grupo, ficando daquele jeito. E se você, um dos caminhos para você mudar um pouco desse padrão é também buscar relações mais prósperas, se conectar, se inspirar, mesmo que você ainda não tenha um amigo próximo, mas se inspirar, se alimentar de relações mais prósperas para aprender a ser próspero. Isso te ajuda no aprendizado e que você sinta mais essa prosperidade disponível, acessível, do que só ficar preso ao que você não quer. Com certeza. Eu acho que também pela questão do padrão vibratório, né? Aqui você vai emanar uma energia, as pessoas emanam energia e você está em frequência com aquilo ou não, né? Então, definitivamente, se a gente quer ser mais próspero, faz muito bem que a gente siga, né, exemplo de pessoas prósperas, para que façamos demos os passos parecidos, né, similares, enfim, uma roda de conversa. Eu acho que isso é muito necessário, definitivamente. E aí a prosperidade pode chegar de várias formas, né? Prosperidade para cada um é uma coisa, obviamente a gente costuma ligar mais com a questão financeira. Sim. Mas se você quer ser próspero e quer andar com amigos mais ricos e ainda não tem, você pode se conectar com pessoas que têm essa abertura à prosperidade de outras formas, que tem esse campo de outras formas, que não necessariamente só ter o dinheiro em si na sua vida. Dani, isso aí me fez lembrar, não sei como é que a gente está de tempo, porque eu tenho um problema de conversar muito, né? Mas, tem mais 10 minutinhos, dá tempo. Então, faz uma pergunta. Não, vou falar rapidinho. Mais pergunta também? Mais perguntas, claro. Não, porque assim, isso me fez lembrar essa questão de, o que é prosperidade? Né? A prosperidade é o dinheiro, prosperidade é o sucesso, é o reconhecimento, né, do sucesso. Mas então, a prosperidade, esse é o meu ponto de vista. Inclusive, ontem foi o workshop aqui. Hoje é segunda, sábado foi o workshop aqui de Dublin, e a gente teve uma constelação que caminhou muito para essa questão de prosperidade, sucesso e vida financeira, etc. E me ocorreu o seguinte, eu me lembrei de uma frase que ela é atribuída, eu não sei se é, e eu também não sei qual é o contexto, tá? Mas ela é boa para a gente exemplificar. Ela é atribuída a Elke Maravilha, que é uma figura amplamente conhecida, né? Para nós brasileiros, pelo menos. A Elke Maravilha disse uma vez, né, que o Silvio Santos era uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro.
Então, assim, o que é prosperidade, né? Para mim, prosperidade é fazer algo que tenha significado. Compreende? Se a pessoa faz algo que para ela tem significado, definitivamente ela é próspera. Então, talvez o que tenha significado para nós talvez esteja muito ao nosso alcance, esteja do nosso lado. Mas a gente não quer aceitar ou olhar para aquilo porque a gente acredita que é algo, não vou nem dizer que é muito maior, mas que é muito rotulado como maior. Compreende? Sim. Então, eu acredito que prosperidade seja realmente significado. Se eu faço algo com significado, definitivamente eu sou próspero. Nessa constelação, para servir de exemplo, né? A pessoa seguia um padrão de repetição de um pai que não seguiu a carreira que ele quis porque ele tinha que sustentar a família, né? Então ele passou a vida mudando de trabalho, ele nunca estava feliz no trabalho, mas ele definitivamente precisava trabalhar porque ele tinha que sustentar a família. Aí quando eu perguntei para a pessoa, então, ok, então o seu pai fazia, era isso, isso e isso, e mudando de trabalho, sim. Ela respondeu, sim, só isso. Aí eu perguntei para ela, mas como assim só isso? Você está dizendo que é só aquilo que tem significado para a vida do seu pai. O significado da prosperidade, do trabalho, né, da vida financeira dele, era sustentar a família. Isso não é só, isso é muito. Entende? Isso é muito. E se você está seguindo esse caminho, talvez é porque isso tenha significado para você. Por que você não olha para isso com outros olhos? Né? Então, quem sabe a prosperidade não seja trabalhar para sustentar a família ou para sustentar a si, desde que eu faça aquilo com amor, com significado para mim. Compreende? Eu preciso olhar, né? Preciso, enfim. Eu lembrei disso. Perfeito. E tudo que você coloca amor, né? O dinheiro é uma energia. Então, tudo que você coloca amor no que faz, ainda pode no seu emprego dos seus sonhos, pode ainda não ser aquele grande sonho. Ou muita gente às vezes fica buscando aquele propósito porque acha que vai tocar um sino quando achar o propósito. É verdade. Né? Mas quando você coloca amor no que você está fazendo, amor na sua reflexão também de evolução e amor na atividade que você já está exercendo, que hoje te dá o sustento, ou te traz todo esse aprendizado, o dinheiro é uma energia que vai se aproximando, que vai chegando. Você vai entrando na vibração mais próxima do dinheiro, transformando essa energia, ele vai chegando de uma maneira mais leve, e aí você consegue se relacionar também com ele melhor e atrair mais. Com certeza. É isso mesmo. Definitivamente. Que bom. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Tinham me perguntado, bom, da questão de padrão, que a gente já falou, e da questão de limpar influências. A gente falou um pouquinho disso, mas a pessoa queria saber meio que um corte, uma limpeza, sabe? Um descarrego de o que vem é muito pesado, é de todo mundo. Existe isso? A constelação faz uma limpeza de influência? Como que funciona? Na verdade, eu gosto de dizer que a constelação, ela faz com que você olhe para a sua própria história, que já existe, se ela é suja ou limpa, né? Mas com mais amor, entende? Com outros olhos, vamos dizer assim. Que você mude a sua postura perante a sua mesma história. Por quê? Para a constelação, né, Dani, não tem como a gente mexer no passado. O que foi, foi. O que é. E definitivamente eu só consigo trabalhar com aquilo que é real. Então eu sempre tento trazer a pessoa para a realidade dela. Eu não mudo a história dela. E eu tenho certeza que a história que ela está me contando ali é verdade, é a história dela. Entende? Mas como ela está olhando para essa história? Sim. Não tem como ela mudar o olhar dela para a mesma história? Assim, ela literalmente estará limpando a história dela, a mesma história. Eu não estou mudando. A limpeza não é para tirar aquela e colocar outra mais bonita. É a mesma. Compreende? Só que eu vejo ela limpa. Eu olho para ela com honra e gratidão, como foi, e a partir dali eu construo um capítulo meu, né? Que pode, inclusive, ser diferente da ancestralidade, dos pais, etc., pela minha escolha, mas antes eu olho para ela e vejo. A minha história é aquela. Eu vim exatamente dali. E o que eu fizer depois, eu faço a partir daquele ponto. Ótimo. Né? Então, é mais nesse sentido. Eu queria trazer um olhar aqui disso, porque muitas vezes quando alguém coloca no outro, que é uma pergunta que eu recebo muito na terapia, você deve receber também. Mas isso é do meu pai, é da minha mãe, ou é dos meus ancestrais, que aí é mais longe ainda, que você não tem nem como puxar a orelha daquele ser.
morreu faz 300 séculos. Mas a culpa é dele, porque ele fez aquilo 300 séculos Tava atrás. no navio de Portugal chegando. Exatamente. Puxou o rabo de alguém, brigou com alguém lá naquela época e aí a culpa começou ali, né? Então, a pessoa tá jogando muito da responsabilidade, apesar de ter um impacto energético, que no Com Teta certeza. mexe com isso, mas ele joga toda aquela responsabilidade naquele momento e para de trazer a responsabilidade para si. Então, eu percebo que muitas vezes uma energia que prende muito a pessoa de crescer é o lamento. Ah, A pessoa fica na energia de vítima, mesmo que inconsciente, mas de alguma forma ela tá ali querendo proteção, ela tá querendo só ser cuidada, ficar num cantinho de vítima ou de se lamentando do que está acontecendo e levando isso para o outro. Porque trazer para a gente, num primeiro momento, pode ter muita dor, mas depois é libertador. com Você certeza. busca o protagonismo, você começa a ter essa energia de ação de ir para frente. Então, trabalhar essa energia de lamento, de vítima, de esperar que eu vou resolver o ancestral, esperar que eu vou resolver Sim. todo esse limpar tudo isso. Para poder seguir, né? Com o Teto eu acredito sim que as energias influenciam. A gente faz limpeza energética, Certeza, de fato. tira obsessor e o que quer que seja que tiver preso te influenciando. Mas ainda assim, se você saiu da consulta, pôs o pé na porta e xingou o vizinho, você É de tá fato. trazendo aquilo para você de volta. É. Não tem teta, não tem constelação, não tem passe, não tem. Pode ir qualquer lugar que não vai ter um milagre. Então, também se observar e trabalhar essa energia faz muito resultado quando a gente liga isso para prosperidade. Com certeza, Daniela, é a autorresponsabilidade, né? Eu brinco, colocar a autorresponsabilidade no espelho do banheiro. Para toda a nossa vida. Entende? Onde é que eu estou fazendo nesse evento que está resultando nisso? Nessa discussão, nesse problema, nessa dificuldade, nesse atraso, enfim. Né? A autorresponsabilidade sempre. E é como você falou, né? A inocência é o nosso papel mais complicado de abrir mão. O papel do inocente todo mundo quer. Mas ele Lógico, confortável, da mas ele é aparentemente positivo, porque ele não é, não. Definitivamente, né? Mas ele traz carinho, traz conforto, com uma falsa sensação de receber amor. Com certeza. E nos torna inertes, né? Ligando com o que a Aline falou. O papel de vítima, de inocente, é o papel mais inerte que tem. Eu não preciso fazer movimento. O movimento tem que vir do outro. Entende? E aí acabam as trocas. Quando a gente está falando de relações de troca, por exemplo, né? Uma situação onde há um vilão e uma vítima, por exemplo, num casamento, né? Onde há um inocente, no caso. Se o inocente não se movimenta, né? Se ele não sair daquele papel, acabou as trocas. O Bert Hellinger tem uma frase que eu adoro. Ele sempre diz assim: só há reconciliação entre dois culpados. Se tiver um culpado e um inocente, não vai rolar. Não. Reconciliação, perfeito. E você falou da autorresponsabilidade, é uma palavra que eu trabalho muito também, porque muita gente, quando cai em si, quando traz para consciência do. Então, agora sou eu que tenho que mudar minha vida, sou eu que tenho que trabalhar para trazer essa prosperidade e fazer essa mudança, vem muita culpa. Com certeza. E aí eu sempre trocar a culpa pela autorresponsabilidade. De não trazer o peso da culpa, da consciência do que aconteceu, mas também de uma responsabilidade que agora você está liberto para fazer diferente. Você está se desprendendo daquele padrão para fazer diferente. Com certeza, é isso. Isso mesmo. A culpa, a gente precisa aliviar isso em nós, né? Tirar isso, porque isso também nos torna inerte. Não traz movimento, né? A gente até pode se sentir culpado, mas que isso tenha um tempo. Sim, exatamente. Para maturar a ideia e seguir adiante, mas definitivamente não carregar aquilo. Gerar o aprendizado. Para mim, a culpa é uma dificuldade de aceitação. Toda vez que a gente se sente culpado é porque a gente não aceita o fato. Então a gente precisa olhar ele de novo. Entende? Eu aceito. Já aconteceu. Perfeito. Olha, a gente está aqui para acabar. Eu só queria. A Aline comentou que estava esperando o sino, quando eu comentei, brinquei de esperar o sino do propósito. Muita gente, Aline, você não é a única. E eu já estive nessa também, né? É até legal que está bem ligado ao tema. Eu eu já tive uma carreira numa empresa, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, uma empresa
incrível, que me proporcionou muito conhecimento, mas por diversas vezes eu me vi sentindo o potencial de crescer mais e aconteciam coisas que eu não conseguia. Eu tive uma reflexão também que já fiquei, eu brinco que é minha vida passada, né? Minha vida que eu trabalhei em empresa. Na minha vida passada eu já tive que me olhar com olhos de amor para esse papel de vítima, para esse papel de esperar que alguém me reconhecesse, esperar que um gestor me desse uma oportunidade e ficar ali sentada e não conseguir prosperar de alguma forma. Então, tive que me perdoar por esperar muito do outro e não esperar de mim. Mas eu comecei minha reflexão do propósito, que é aí ligando com o sininho da Aline, né? Então, não teve um momento um momento específico que eu falei, não, agora eu tenho que ir para carreira solo, eu vou ser terapeuta, e é isso, e o que eu estou fazendo aqui não é o meu propósito. Eu fui achando propósitos, né? Enquanto eu trabalhava lá, eu tinha muito propósito naquilo que eu fazia, eu realmente era apaixonada por aquilo que eu fazia. Tinha significado. Tinha muito significado. E aí, a partir dali, eu tive que criar novos significados, novos propósitos para me motivar numa outra coisa, porque ali não estava me preenchendo mais. Então, apesar de eu ter tido um momento que eu considero um marco, num dia de que parece que eu realmente ouvi um sino, mas não foi um sino, seu propósito foi um sino. Dani, você tem que sair dali e fazer diferente. Então, não foi bem um sino, foi um grito que eu escutei para me colocar em movimento e me colocar em direção ao que realmente hoje me dá muito propósito. Amanhã pode ser que venham outras coisas. Com certeza. Mas me dá muito propósito, me motiva muito em fazer o que eu faço. Então, Aline, fica atenta que às vezes o sino chega em forma de grito, chega em forma de puxando a orelha. Chega pelo correio, a gente nunca sabe. Exatamente, exatamente. Então não é só um sininho gostoso, pode chegar esse aviso de outras formas para te puxar para ação. Certo? Você quer trazer alguma consideração final? Convidar o pessoal que está em Amsterdã para te assistir? Não só na Holanda, porque a Holanda é ótima transporte público, tá? Então, isso todos. Vai ser um evento muito bacana. Eu acabei de voltar do Brasil, trouxe algumas coisas, algumas novidades para tornar tudo mais interativo, mais dinâmico. Então, inclusive, para quem já esteve nos outros, para que volte, porque vai ser muito legal. Então, mais uma vez, gratidão imensa pelo convite. Imensa mesmo. Gratidão pela confiança de estar lá, tá? Você e seu marido. Estou ansiosíssima nesse momento. Eu também. Quero te dar um abraço. Espera que o Insta deixa a gente abraçar. Que Não deixa. Uma tecnologia que dá abraço. É a única coisa que eu sinto falta quando eu termino uma live, termino uma sessão, é de dar um abraço gostoso nas pessoas, que isso a tecnologia ainda não sabe fazer. Mas além de atender em grupos em Amsterdã, que você vem, e na Holanda, que você vem com frequência, agora é a primeira vez em Amsterdã, e na Irlanda, você também atende online, né, Ju? Para quem quiser fazer constelação. Pode procurar assim que a gente marca, tá? Legal. Eu também, então, quem quiser, estiver aqui em Amsterdã, quiser conhecer meu trabalho, só mandar uma mensagem, eu atendo por aqui. E também, a cada 3, 4 meses, eu dou um espacinho maior, mas eu também vou muito para a Irlanda. Eu te espero em Galway, hein? Vou para Galway. Preciso ir para Galway, então marcando de ir para a Irlanda dar o curso de Theta Healing, para quem também se interessar, sentir o chamado de fazer o curso de Theta, quiser conhecer mais. Eu devo ir em novembro para dar o curso de Theta, quem de repente vamos para Galway também dar o curso de Theta Healing. E tomar um café aí, quem quiser tomar um café com a gente também, tiver dúvida, é só chamar. Fico feliz, a Clara tá falando que adorou. A Lu também, a Cris, a gente também gostou muito da interação de vocês. Foi um presente, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, te vejo no sábado. E também. Muita felicidade para todos vocês. Para todos nós. Nós merecemos, definitivamente. Nós merecemos. Um beijo enorme. Tchau, tchau.